Ei, pessoal, boa noite. Boa Antes noite. de eu me apresentar, eu quero saber da autorização de vocês se a gente pode gravar, que algumas pessoas aqui presentes não assinaram o termo de autorização. Vocês topam? Sim, Sim. sim, topo. Ok, muito obrigada. Então, sou Sirlene Pedro, sejam todos bem-vindos. Sou uma mulher negra, cabelos crespos e grisalhos, o grisalhos não pode faltar, né? Sou psicóloga, psicodramatista, sou especialista na área de recursos humanos. Atualmente eu trabalho na clínica. Estamos aqui inaugurando, né, uma segunda inauguração do nosso projeto das Pretas, com a live do Daniel. A primeira live foi com a Denise Nonoia. O Daniel traz hoje um tema muito importante sobre a masculinidade e hoje nós vamos nos enriquecer com esse tema. Vamos aproveitar também esse grupo para divulgar futuras ações das Pretas, né? A gente vai procurar trazer para vocês assuntos direcionados à nossa população preta, né? Adriane. Boa noite a todos, todas e todes. É um imenso prazer, né, tê-los aqui. E eu sou Adriane Lobo, estou aqui em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Sou psicodramatista, psicóloga, sou uma mulher preta de cabelos curtos, encaracolados. Estou usando um brinco bem grandão, assim, que eu adoro. Uma blusa azul, um óculos também em detalhes. E eu e Sirlene juntas, nós participamos do grupo de estudos de psicodrama e relações raciais, coordenados por Maria Célia Malaquias, e nós temos um prazer enorme em recebê-los, né? E receber o psicólogo Daniel Russell, né, Daniel? Que vai Certinho. nos honrar com a presença dele, né, daqui no Das Pretas, com a live Masculinidade, Racismo e Transformação, tá? O Daniel, ele vai conversar com a gente, né, a partir de sua experiência acadêmica e clínica, né? Estou copiando um texto que acho que ele mesmo escreveu, que vai explorar como o racismo estrutural, as pressões sociais e históricas moldam as masculinidades e suas relações. Daniel, bem-vindo, né? Espero que todos, todas e todes possamos aproveitar, né, desse menino, desse homem que está aqui na nossa frente, que vai, com certeza, ampliar os nossos horizontes sobre masculinidade e essas relações raciais. Bem-vindo, Daniel, a live é sua. Obrigado, meninas. Muito obrigado pelo convite. Boa noite, né, a todas as pessoas. Muito feliz de ver alguns rostinhos que eu já conheço. Gabriel é aqui do Rio. Tive o prazer de fazer um sociodrama lá na universidade onde o Gabriel estuda. A Dani também, querida, seja bem-vinda. Muito bom ter vocês aqui, né? Sejam todas bem-vindas, todos bem-vindos. E a ideia é que a gente possa construir juntos, juntas, juntos, enfim. O que é ser homem hoje, nessa sociedade, né? Preconceituosa, homofóbica, transfóbica, machista, enfim. E para a gente já começar, né, a entrar nesse tema, eu queria que a gente pudesse fazer um aquecimento, mas antes deixa eu me apresentar, né? Então, vou fazer minha autodescrição. Eu sou um homem preto, da pele retinta, estou com uma camisa azul marinho, que parece até preta, enfim, é um azul marinho bem forte. O meu fundo é um fundo meio embaçado, né? Onde tem uma cortina cinza com algumas flores, né? Com um cinza mais escuro.
E tenho o cabelo crespo, né, cortado dos lados e atrás, e em cima está um pouquinho black, né? E eu gosto de iniciar minha apresentação falando que eu sou uma pessoa preta, porque por muitos anos eu neguei essa identidade. Eu tenho 32 anos de idade e eu só fui me reconhecer como pessoa preta aos 24 anos, no terceiro ano da graduação de psicologia. Antes desse reconhecimento, eu achava que eu era uma pessoa morena, né? Quando as pessoas diziam que eu era negro, eu ficava completamente com raiva, né, da pessoa. Enfim, a universidade me ajudou muito nesse processo do reconhecimento. No terceiro ano eu conheci o psicodrama, né? A Dani, talvez ela não conheça, mas psicodrama, Dani, é uma abordagem da psicologia. Vamos trabalhar com métodos de ação, né? Então, nós vamos usar a organização para trabalhar os conflitos internos, conflitos sociais, enfim. E através do psicodrama na faculdade, através de uma vivência, eu pude, então, me reconhecer como pessoa preta, né? E a partir desse processo eu comecei a pesquisar sobre psicodrama, teatro experimental do negro. Tem alguns artigos já publicados, né, sobre o TEM, sobre Alberto Guerreiro Ramos. Recentemente eu publiquei na Revista Brasileira de Psicodrama falando sobre o psicodrama brasileiro e a luta antirracista, o legado de Alberto Guerreiro Ramos, onde eu evidencio aí as práticas, né, de psicodrama bipessoal e individual que Ramos realizou aqui no Rio de Janeiro na década de 40, né? Então, esse é um pouco do Daniel, né? Sou aqui do Rio, psicólogo, pesquisador, trabalho com psicodrama, com a terapia cognitivo-comportamental. Vou completar 5 anos agora, em agosto de 2025, 5 anos, né, que eu trabalho como psicólogo. E gosto muito de falar sobre racismo, apesar de ser um lugar de dor, é um lugar que me potencializa ao mesmo tempo, né? Falar sobre estratégias de intervenção antirracista é um lugar que me potencializa, né? E eu tenho me colocado nesse lugar como um educador, né? Atualmente eu estou no 2º ano do mestrado em Artes da Cena, onde o meu objeto de pesquisa é o roleplay, onde eu estudo o roleplay como uma técnica de intervenção antirracista, né? Então, a minha ideia com o roleplay é treinar papéis sociais antirracistas. Então, falar sobre isso é um lugar de muita potência, né, para mim. E aí eu queria que a gente pudesse fazer aqui um aquecimento, antes da gente falar sobre os conceitos que eu fui separando aqui. Como eu disse, nós vamos construir juntas, né, enfim, essa palestra. Nós vamos pensar de forma coletiva, né? Então, a ideia é que vocês possam também participar, tá? Então, se precisarem me interromper, pode interromper, fazer perguntas, enfim, aí a gente vai construindo. Mas o que eu queria? Eu queria que a gente pudesse encontrar aí uma posição confortável. No psicodrama, a gente gosta muito, né, de realizar os aquecimentos iniciais, logo ali no início da sessão, pedir para o paciente parar um pouco, respirar. Eu, como trabalho com a demanda envolvendo as questões, né, de ansiedade, depressão, então utilizo bastante técnicas de mindfulness, relaxamento muscular. Então, eu queria que a gente pudesse fazer algo parecido nesse momento. Então, eu vou pedir para vocês encontrarem uma posição confortável, e vou pedir para que vocês possam começar a prestar atenção na respiração de vocês. Podem fechar os olhos para vocês conseguirem se concentrar. Mas nesse momento, percebam como está a respiração de vocês. Uma respiração que está acelerada,
Vão percebendo o ritmo dessa respiração. Aos poucos, a ideia é que a gente possa ir trazendo a leveza para essa respiração. Se a respiração estiver acelerada, vamos aos poucos respirar de forma lenta, pausada, percebendo o ar que sai e que entra. Percebendo o seu corpo nesse momento, as sensações, ao observarem a respiração. Respirando lentamente, pausadamente. Nesse momento, eu gostaria que pudéssemos trazer esse questionamento. O que é ser homem? Respirando, percebendo a respiração. Vamos trazer esse questionamento. O que é ser homem? Quais são as minhas ideias do que é ser homem? O que eu já ouvi sobre o que é ser homem? O que eu ouvia na minha casa sobre esse assunto? Quais eram os exemplos que eu tinha sobre masculinidade, que eu tinha, que eu tenho? Respirando lentamente, pausadamente. Conforme vocês forem fazendo esses questionamentos, essas perguntas, vão tentando identificar as respostas sobre o que é que vocês ouviam sobre essa temática, quais eram os exemplos que vocês tinham, que vocês têm, sobre a ideia de vocês do que é ser homem na contemporaneidade, sobre a ideia de vocês do que era ser homem no passado, a partir dessas experiências, do que vocês ouviam. E aos poucos, vamos retornando, abrindo os olhos, percebendo o corpo, as sensações. Legal. O que eu gostaria que nós pudéssemos fazer agora? Eu gostaria que a gente pudesse fazer algumas anotações ou quem, enfim, não quiser anotar, pode abrir o microfone para poder falar. Mas eu gostaria que a gente pudesse evidenciar essas ideias que foram surgindo do que é ser homem, né? O que eu ouvia sobre o que é ser homem, quais eram as expectativas, não, as experiências, né? Que as influências, enfim, que eu tinha sobre o que é ser homem, o que eu ouvia, quais eram os ensinamentos. Então, eu vou pedir para que vocês pudessem, né, enfim, evidenciar, para que vocês possam evidenciar essas respostas.
E eu gostaria que, após, né, vocês evidenciarem as respostas, eu gostaria que vocês pudessem falar, né? Que ideias são essas? O que vocês aprenderam sobre o que é ser homem? O que vocês ouviam? O que vocês pensam hoje sobre essa temática? Então, vou dar aí uns minutinhos, uns 5 minutinhos, para que vocês possam fazer essas anotações. E aí depois a gente retorna aqui para que a gente possa falar um pouco do que foi surgindo, ok? Mais 2 minutinhos.
Oi. Estou compartilhando aqui com vocês os slides que eu preparei. Aqui na capa eu coloquei 3 representações, né, de masculinidades, e eu trago o título que é Ser Homem hoje. Masculinidades, racismo e transformação. E aí, com isso, eu gostaria que vocês pudessem, então, compartilhar o que vocês foram escrevendo aí, o que vocês foram pensando sobre isso. Vou tirar aqui o compartilhamento para ver vocês. Quem gostaria de iniciar? Boa noite, pessoal. Tudo bem? Me veio, assim, primeiramente foi uma viagem, assim, conseguir voltar nessas primeiras noções, né, do que era ser homem. Eu fui criado numa casa só de mulheres, na verdade. Os únicos homens da casa eram eu e meu irmão mais novo, né? E mesmo assim a visão era do homem hétero, o homem forte, o homem que não chora, né? Esse homem duro, engessado, né? E assim, era um padrão muito certo, né? Muito rígido, assim, do que é ser homem, né? Foi curioso isso ter sido passado por uma casa onde só tinham mulheres adultas também. E eu vejo que hoje ser homem entendeu um pouco tanto dessa rigidez que é passada, assim, de criação, de sociedade, quanto entender a questão dos privilégios também, né, de ser homem, como que a gente acaba tendo vantagem em diversas áreas da vida também, simplesmente por ser homem, né, e estar em desconstrução, entender que existe esse papel rígido que os homens são colocados e entender que você não precisa desempenhar esse papel. Eu acho que anda um pouco por isso, né, ser autêntico, ser você, né, um processo assim. Perfeito, Gabriel. Obrigado por compartilhar. Vou ler aqui o que a Jordana colocou. Homem é fraco emocionalmente e forte fisicamente. Fechado, violento, sedutor, infiel, sabe das coisas. Se dá o direito de descansar, de jogar, de não pensar e de não ter que responder. O Will colocou. Tem que jogar bola, não pode chorar, boneca não é coisa de homem, não pode ter essas frescuras, não pode apanhar na rua, senão apanha em casa, dançar não é coisa de homem. Bizarro. Quem mais? A Natália levantou a mão. Natália, pode falar. Eu escrevi assim, né, no passado, né, a partir de vivência familiar e de algumas relações, né, de escola, de trabalho, o homem a partir da relação com seus corpos, né, voltados e relacionados ao trabalho, às repetições, à concretude nas relações. E hoje, né, mirando essa observação e percebendo mudanças, poucas, né, mas que existem algumas mudanças, onde esses corpos, eles se permitem a se reconhecerem enquanto subjetividade, um olhar para sensibilidades e novas respostas. Obrigado, Natália. Quem mais gostaria de compartilhar? Estão ouvindo? Sim. Boa noite. Olha, eu achei que assim, não sei se fica dentro do que foi colocado, mas a gente passa por transformações, e na minha casa, quando eu era criança, nossa, era assim, os meninos que faziam um trabalho mais pesado, mas nós tínhamos que fazer tudo da casa, porque homens não vão lavar louça, não vão fazer nada disso, fazer comida, nada disso.
E assim, eu fui crescendo um tempo vendo que homens podiam trair. Minha mãe mesmo, quando nos tornamos mais adultos, a gente falava para ela, eles tinham muitos problemas, ela e meu pai, e ela falava, mas não dá para largar o marido tendo 4 filhos, porque mulheres que eram sozinhas eram muito mal vistas. E o homem tinha esse lugar, podia ter muitas mulheres, era até bonito. Agora, para a mulher, nossa, não, né? Como eu fui mãe muito jovem, enfrentei assim, bastante, nos meus primeiros empregos, não podia nem dizer que eu tinha filhos, eu fui mãe muito nova, mas deu certo, foi indo, foi dando certo, e eu tenho 2 meninas e 2 meninos, e vejo na família até do meu marido, inclusive, sou casada com um homem negro, e assim, uma coisa assim, uma absurda, é que toda a família dele, que tem mais mulheres do que homens, os homens podem tudo, as meninas têm que fazer tudo, as sobrinhas dele faziam tudo, e eles não precisam fazer nada, porque não é obrigação deles. E mesmo eu, quando me casei com meu marido, nossa, era difícil, porque imagina que ele fosse chegar em casa e não tivesse a janta pronta. É um absurdo que não tivesse tudo pronto para ele, porque o homem tem que ganhar o dinheiro e trabalhar. E com os meus filhos, a gente teve muito conflito, porque um dos meus cunhados, ele tem filhos, que tem alguns filhos que reconheceram, que os filhos tiveram filhos que reconhecem e outros que não reconhecem, mas ele acha bonito. Então, isso já causou polêmica, porque em alguns juntamentos de família, ele falava, tem que segurar suas cabras. Olha, vou falar o ditado, tá, gente? Ele dizia isso, segura as cabras que meus bodes estão soltos. Nossa, isso dava, assim, uma discussão absurda, porque eu falava, não aceito isso, os meus filhos, a minha concepção de homem, de mulher, não é a sua, e os meus filhos sabem, eu quero que meus filhos olhem para as pessoas e tenham com o outro, com as meninas, o mesmo olhar que ele quer que um homem tenha com as irmãs deles. Porque eu acho isso, se você medir a medida sua para olhar para o outro, ela for a medida que te satisfaz e que você se sente respeitado, ela fica justíssima para a gente conviver com todo mundo. Então, é muito, muito difícil. E mesmo hoje tem um filho que é tatuador e até essa parte entra, é um negro de pele clara, mas assim, que muita gente, mesmo na família, achava que ele era um vagabundo, esse cara, o cara não acorda cedo para ir trabalhar. O meu filho mesmo, o outro filho mais velho, falava, vocês mimam muito ele, porque tinha que acordar cedo para trabalhar. Por quê? Se a função dele era outra? Porque homens trabalham logo cedo. Homens têm que sair para trabalhar logo de manhã. E ele sempre questionou. Então, é bem polêmico, sabe? Eu achei assim, sensacional estarmos aqui hoje por isso. É bem polêmico e foi assim que fomos nutridos, lamentavelmente. E vocês desculpem se eu falei bastante, mas vi um pouco de tudo isso, viu? Obrigado, Silvana, por compartilhar. A Dani também colocou aqui no chat, né? Se veem como únicos provedores acima da lei, têm medo de perder seus lugares, como no trabalho, para mulheres livres, têm a masculinidade frágil, fogem de comprometimento com a família em casos de abandono. Quando a mulher é engravida, eles podem abandonar. E querem sempre uma esposa sorridente o tempo todo e disposta, além de cuidarem, na maioria das vezes, sozinhas da casa, enquanto eles se dedicam integralmente ao seu profissional, inclusive anulando, assim, a vida da sua companheira. A Brenda colocou falo, virilidade. Exato. Pode falar, Soraya. Eu estava ouvindo aqui, pensando, né, na minha família de pessoas negras, homens negros, então o que mais rolava é que homens não choram. Isso era muito forte, sabe? Inclusive tem aí um livro, Homens Pretos Choram, né? Não choram, choram. E outra coisa que era muito simples, para ser homem tem que ter mais de uma mulher. Então, todo mundo tem um monte de filho, um monte de irmão, com um monte de mulher. E isso foi bastante forte. E também a questão de ser provedor. Não, o homem tem que sustentar a casa. Para ser homem, tem que sustentar. Você pode ter várias mulheres, mas tem que sustentar todas, assim, e sustentar seus filhos. E eu comecei, quando você deu a consigna, eu comecei a pensar a partir deste lugar,
do quanto é proibido chorar e do quanto isso faz parte até do racismo científico, né? Porque os homens pretos são viris, né? Então, passando essa ideia da virilidade, da força, e o quanto isso até impediram alguns de acessar um lugar mais intelectual, enfim, estava viajando por esse lugar, aí, por esse caminho. Obrigado, Soraya, por compartilhar. Daniel, você foi dando a consigna e eu fui lá na minha infância. E aí, como que tudo é enraizado, né? Eu lembro da minha mãe falando assim para mim: menina, senta direito. Você não é um menino, você é uma mocinha. Menino pode sentar de qualquer coisa, menina não pode. E eu lembro também na minha época, a gente brincava de comidinha no quintal. Então juntava-se, né, as meninas do bairro, né, da rua, aliás, e a gente ia lá para casa que tinha um quintal e era assim um fogãozinho a lenha mesmo. As mães ficavam vigiando, né? Elas ajudavam a fazer a comidinha e tal. Então, enquanto a gente fazia a comidinha, os meninos brincavam de bola. Quando a gente terminava de fazer a comidinha, as mães chamavam os meninos para comer da nossa comida, né? Então, assim, é muito complexo você hoje falar desse assunto e as pessoas entenderem, porque é tudo muito enraizado, né? E isso passa de geração para geração. E até hoje, nós que somos pessoas mais sábias, né, temos uma sabedoria, um caminho aí já realizado, a gente tem algumas falas nesse sentido também, né? Total, Sirlene. Obrigado pelo compartilhamento. Posso falar? Pode sim, Graça. Pode falar. Obrigada, Daniel. A primeira coisa, quando você perguntou o que seria homem, primeiro, assim, eu passei um olhar aqui e vi que aqui está com pouquíssimos homens, né? Eu acho que isso já é uma boa representatividade de como os homens são criados. Mas a primeira coisa que me veio foi protetor. Isso pensando no meu pai. Né? E aí eu pensei, depois da fala da primeira pessoa aqui, que as mulheres criam, né? Criavam eles enquanto homens assim, e aí eu pensei, isso é para manter a nossa submissão. A submissão do feminino frente à figura masculina, né? Mas depois eu vi muito isso, homem não chora, homem tem que jogar bola, menina senta direito, o homem preto é viril, é desejado, tem o pênis grande. E aí eu fiquei pensando quando quem foi que falou? Foi a Soraya? Quem foi que falou? A questão de quanto mais filhos tiver, melhor é. Aí eu pensei, né, isso é uma questão da época da escravidão, né, onde existia o negro preto forte que ficaria ali só para ser o procriador, né? Porque na minha vivência, em particular, eu não ouvi isso, que é a primeira vez, inclusive, que eu ouço isso. Eu não ouvi isso, que ter mais filhos, podia transar à vontade para ter muitos filhos, porque isso ia demonstrar a virilidade. Mas, por outro lado, eu sou uma mulher branca, essas coisas aconteciam escondidas, eram os filhos bastardos dos meus avós, né, dos meus tataravós, e que a gente tem conhecimento deles, mas não existia uma lei, né, sobre eles terem a paternidade. Essa lei veio existir mais tarde, graças a Deus.
Então, assim, eu me lembro também de frases assim, né? Nossa, que preto bonito. Nunca ouvi falar, nossa, que preto, que branco bonito, né? Sempre assim, diz que preto bonito. Deve ser muito gostoso. Isso daí eu ouvi várias vezes. E como diz a Sirlene, né, é muito bom a gente ter essas lembranças, porque às vezes algumas coisas dessa ainda podem escapar, né? E uma coisa que eu vi também é o seguinte, talvez, não sei nem se eu vou ser compreendida, os homens são muito protegidos, né? As mulheres são criadas para serem seres mais fortes do que os homens, fortes no sentido psíquico. Os homens são criados para ter uma força física, mas no sentido psíquico, no sentido do fazer, eles são muito protegidos. Eu vejo isso até hoje, né, na minha família, os meninos são sempre protegidos, são sempre. As coisas são levadas para eles de graça, né, e as meninas é que têm que fazer por eles. Então, vamos pensando, vamos ampliando, né? Obrigada. Obrigado por compartilhar, Graça. E eu acredito que quando você traz essa questão, né, de que os homens são sempre defendidos, protegidos, enfim, isso acontece, porém a gente precisa demarcar aqui que qual é o homem que é protegido? Né? São todos os homens? Né? Porque se a gente está falando de uma masculinidade preta, não tem nada de proteção. Sim, eu ia falar, isso é porque eu sou uma mulher branca né, que eu nunca fui privilegiada, né? Eu sou privilegiada. Sim. Se a gente for falar de um homem preto transexual, também não está sendo protegido. De forma nenhuma. Então a gente precisa trazer essas demarcações, né? Que é importante. Quem gostaria mais de falar? De compartilhar? Podemos seguir, então? Muito do que vocês trouxeram aqui tem a ver com alguns conceitos, né, que eu quero compartilhar com vocês. Vou colocar aqui os slides. Então, eu trago o título, né, da nossa palestra, do nosso encontro, que é O que é ser homem hoje? Masculinidades, racismo e transformação. E aí vocês foram trazendo, né, aspectos que vocês foram ouvindo ao longo da história de vida, né, o que vocês ouviam dos seus pais, das suas famílias, e o quanto isso foi sendo impregnado, né, o quanto isso foi sendo cristalizado. E muito do que vocês falaram tem a ver com o que nós vamos discutir ao longo, né, da nossa palestra. Vou passar aqui. Eu já me apresentei, né, mas posso me apresentar novamente. Eu sou mestrando em arte das cenas, especialista em terapia cognitivo-comportamental e psicodrama clínico. Sou psicólogo, né, atendo de forma online. Sou coordenador do grupo de estudos de psicodrama, Viver Recria. Escrevi aqui membro errado, mas é isso. Na hora da correria acabou saindo errado.
Mas, enfim, sou membro do grupo de pesquisa Educação, Diversidade e Direitos Humanos do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso do Sul, onde estamos agora com um projeto que envolve mulheres negras, mulheres travestis, transexuais e mulheres estrangeiras, né? Estamos aí desenvolvendo esse projeto com essas mulheres, elaborando aí, enfim, um curso de extensão, né, a partir desse projeto que nós estamos fazendo com elas. Qual é o objetivo desse encontro? Então, eu coloquei aqui que o objetivo é promover uma reflexão crítica sobre o que significa ser homem, né, na sociedade contemporânea. E a ideia é que a gente possa não só trazer essa reflexão, mas que a gente possa também trazer alguns questionamentos, que foi o questionamento que eu trouxe anteriormente, né, quando a Graça traz essa demarcação, né? E aí eu pergunto, quais são os homens que são protegidos, né? Quais são os tipos de homens que estão sendo protegidos? São todos os homens? São todas as masculinidades, né, que estão sendo protegidas? Então, a gente precisa trazer esse questionamento para que a gente possa ampliar, né, a nossa forma de pensar. Então, eu falo que a ideia é fazermos essa reflexão, questionando estereótipos e pressões sociais, analisando o impacto da masculinidade hegemônica e suas intersecções com o racismo, né? Então, nós vamos falar sobre esse conceito masculinidade, nós vamos falar também sobre essa masculinidade hegemônica, que foi algo que começou a ser pensado lá no século XVIII, que se estendeu, né, para o século XIX, século XX, e, infelizmente, ainda persiste no século XXI, né? E aí nós vamos falar também sobre algumas intersecções, né, sobre algumas interseccionalidades que alguns corpos, né, masculinos acabam enfrentando, como, por exemplo, o homem negro transexual. Tem aí a interseccionalidade do racismo, né, e da transfobia. Então, a gente não pode apenas olhar para a questão do racismo, mas vamos também precisar olhar para a questão da transfobia, né? Nós temos também o homem preto com deficiência, né? Então, nós temos aí a interseccionalidade do racismo e do capacitismo. Então, nós vamos precisar olhar para o racismo e também para o capacitismo, né? Então, a ideia é que a gente possa, ao longo do nosso encontro, falar sobre essas questões. E aí, o que eu inicio, né, trazendo aqui de conteúdo para vocês em relação ao conceito de masculinidade. Existe um autor, que é o Gomes, ele lançou um artigo em 2006, onde ele apresenta a masculinidade como um conjunto de ideias que define como os homens devem agir, se comportar e expressar suas emoções na sociedade. E aí, lendo esse artigo, eu lembrei muito do que Alberto Guerreiro Ramos falava, né, lá na década de 1949, no artigo Uma Experiência de Grupoterapia, onde ele vai falar sobre conservas culturais, né? E aí ele falava que conservas culturais são moldes, conservas culturais são comportamentos que nós aprendemos por meio dos nossos vínculos relacionais, por meio dos nossos vínculos sociais. Então, ele dizia que todo comportamento que nós reproduzimos na sociedade não são comportamentos inatos, mas sim comportamentos que fazem parte de uma reprodução, né? De uma reprodução de conservas culturais. Então, nós estamos reproduzindo, né, tudo que nós aprendemos na nossa matriz de identidade, né? Tudo que nós aprendemos com os nossos familiares, com os nossos meios relacionais, sociais. E aí ele fala que
o comportamento não é inato, mas sim um conjunto de características que são aprendidas, né? E aí, trazendo, né, fazendo uma conexão com o que Djamila Ribeiro fala sobre a questão do racismo estrutural, né, e fazendo uma conexão também sobre essa questão da masculinidade, né, ser algo, né, que foi construída, né, que foi construído a partir de ideias, a partir de pensamentos do que seria masculinidade. Djamila fala que é impossível o sujeito não ser racista tendo sido criado em uma sociedade racista. Então, o que ela está querendo dizer com isso? Isso ela falou em 2019, né, no Pequeno Manual Antirracista. Então, ela traz, né, elementos que Alberto Guerreiro Ramos já falava lá na década de 1940, que o comportamento não é inato, né, que toda reprodução de comportamento é um conjunto de moldes, é um conjunto de ideias, é um conjunto de aprendizados cristalizados, né? E aí a gente traz, né, algumas afirmações que para algumas pessoas pode até trazer um certo desconforto quando a gente fala que todas as pessoas são racistas, né? Quando a gente fala que todas as pessoas são homofóbicas, todas as pessoas são transfóbicas, porque o modelo, né, o padrão que nos foi apresentado foi um padrão completamente colonizado, foi um padrão completamente patriarcal, né? Foi um padrão completamente hegemônico, ou seja, trazendo a ideia de que existia um grupo específico superior a nós, né? Trazendo a ideia de que pessoas brancas, por exemplo, são superiores a pessoas negras. E aí, todos esses ensinamentos, né, enfim, todos esses aprendizados, eles foram sendo internalizados a ponto de pessoas pretas, de nós, pessoas pretas, começarmos a reproduzir comportamentos que fossem conectados a esse aprendizado, né? A masculinidade negra, por exemplo, é uma masculinidade que ela é exercida completamente influenciada por essa visão colonial, né? Por essa ideia que o homem branco criou do que é ser homem. E é uma ideia que não contempla outros tipos de masculinidades, né? Então, a ideia é que a gente possa falar sobre não só um único conceito de masculinidade, mas sobre outros tipos de conceitos, né, que existem sobre masculinidades, né? E aí, seguindo, Gomes ele vai falar que entre os séculos, né, 18, 19, 20, muitas características consideradas positivas, como coragem, determinação, inteligência e autoridade, foram ligadas à ideia de ser homem. Esses aspectos eram valorizados pela sociedade, que os utilizava como um modelo ideal. Então, a gente percebe que esse modelo de masculinidade é um modelo que vem sendo perpetuado até nos dias atuais, né? Então, muitos e muitas de vocês foram trazendo aqui aspectos que fazem parte dessa definição, né, que Gomes traz sobre o que é valorizado, né, nessa masculinidade. Então, esse homem ele precisa ser corajoso, esse homem ele precisa ser determinado, ele precisa ser inteligente, ele precisa ter autoridade, né? E vale também destacar que essa masculinidade ela se refere à masculinidade branca, tá? Porque o homem preto, né, quando é visto, ou melhor, quando o homem preto tem comportamentos de coragem, ele é tido como afrontoso, ele é tido como o agressor,
né, como violento. Então, essa definição que Gomes traz, ele fala sobre uma masculinidade que exerce uma visão da supremacia branca. Tá? Então, é importante demarcarmos isso. E aí, Nader e Caminotti vai falar que os sentimentos e comportamentos que definem o que é ser homem não são inatos, mas sim aprendidos e moldados pela sociedade ao longo do tempo, que vai muito de acordo com o que Ramos falava, né, sobre a questão dos comportamentos lá na década de 1949. E aí, sobre essa questão, né, do que é o conceito de masculinidade, a partir dessa visão colonizada, a partir dessa visão patriarcal, Connell, que foi, e na verdade ela continua sendo, não sei se ela já é falecida, mas é uma socióloga australiana, que ela falava sobre a masculinidade hegemônica. E aí, o que é a masculinidade hegemônica para Connell? Ela falava que a masculinidade hegemônica é opressiva porque impõe um único jeito de ser homem, desvalorizando outras formas de masculinidade. Isso pode aumentar as desigualdades, especialmente contra pessoas que não se encaixam nesse padrão, como aquelas com diferentes orientações sexuais ou identidades de gênero. Então, ela fala, né, que essa masculinidade hegemônica ela é apresentada como única forma de ser homem, né? E é a única forma vista como a forma ideal, como o padrão ideal, né, de ser homem na sociedade. E aí ela falava que essa masculinidade hegemônica ela acaba excluindo outras formas de masculinidade. Então, na masculinidade hegemônica, o homem preto transexual ele acaba tendo a sua masculinidade desvalorizada, né? Porque nesse conceito de masculinidade hegemônica, essa masculinidade ela não é contemplada, né? O homem preto com deficiência, ele também tem essa masculinidade hegemônica desvalorizada, né? Ele também tem a sua masculinidade, nesse aspecto da masculinidade hegemônica, desvalorizada porque ele não atende os padrões dessa masculinidade, desse padrão de masculinidade, né? E aí, seguindo, ela vai falar que esse padrão ele acaba trazendo algumas consequências, alguns impactos. E aí, antes da gente falar desses padrões, eu acho importante também fazermos aqui, na verdade, algumas demarcações, né? O que é essa masculinidade hegemônica? Como eu disse, Connell vai falar que essa masculinidade é a masculinidade padronizada. É a única masculinidade que deve ser exercida, né? Então, qualquer pessoa que não estiver de acordo, ou qualquer pessoa que não estiver dentro dos padrões dessa masculinidade hegemônica, não é considerado masculino, né? E aí eu falei, por exemplo, da questão do homem preto transexual. Nessa masculinidade hegemônica, existe uma criação, né? Existe uma ideia de que existe apenas um único modelo do que é ser homem e do que é ser mulher. E essa ideia ela é pautada por um entendimento que é defendido a partir da biologia, onde pessoas defendem que ser homem é aquele cara que tem o órgão sexual X, e ser mulher é
a mulher que tem o órgão sexual Y. Esse entendimento para Connell já faz parte dessa masculinidade hegemônica, né? Onde esse corpo transexual, onde esse homem transexual, a sua masculinidade é desvalorizada, desclassificada, porque ele não tem, né, o órgão sexual que essa masculinidade hegemônica diz que ele precisa ter para ser homem. E aí Connell vai falar que, para além desse entendimento de biologia, enfim, a gente precisa entender os conceitos de gênero. A gente precisa estudar as identidades de gênero. Nós precisamos estudar sobre orientações sexuais, né, sobre identidade de gêneros, para que esses corpos não sejam excluídos, né? Então, ela traz essa questão como um aspecto importante, né, para que a gente possa pensar sobre, de fato, o que é ser homem, né? O que são masculinidades, e não um único entendimento sobre masculinidade, tá? E aí ela vai falar de um modelo tradicional de masculinidade e as influências que esse modelo acaba provocando. Então, ela traz aqui que o primeiro impacto está relacionado às dificuldades em falar sobre sentimentos. Então, ela traz um impacto que envolve a saúde mental, onde desde pequeno, né, esse menino, essa pessoa, ouve, né, o que vocês falaram até aqui, que homem não chora, né? Eu ouvi muito isso na minha infância. Já ouvi, por exemplo, uma pessoa virar para mim e falar: um negão desse chorando. Ou seja, homem preto não pode chorar, né? Homem preto tem que demonstrar fortaleza. Homem preto é sinônimo de força. E aí ela fala que essa dificuldade ela acaba gerando, né, para esse homem preto, né, para esse não só para esse homem preto, mas também, né, enfim, para os homens, né, que estão nessa masculinidade, né, nesse conceito de masculinidade tradicional, isso acaba gerando a ideia de que demonstrar emoções é sinal de fraqueza, né? Demonstrar emoções é sinal de vulnerabilidade. E aí ela fala que isso acaba trazendo alguns problemas, né, como ansiedade, depressão, além da dificuldade de pedir ajuda quando precisam. Um outro aspecto que ela traz como impacto são os problemas nos relacionamentos, né? E aí ela fala que se o homem aprende a esconder o que sente, ele pode ter dificuldade em se abrir nos relacionamentos, seja com a parceira ou parceiro, amigos ou família. Isso pode gerar brigas, afastamento e até solidão, né? E aí uma coisa também que eu quero demarcar aqui, que eu quero enfatizar, é que essa masculinidade hegemônica é uma masculinidade cis-heteronormativa, tá? Então, a masculinidade que é uma masculinidade que prioriza e que valoriza o homem que é o pegador, né? O homem que fica com várias pessoas, né? O homem que na hora do sexo não falha, né? Então, esse o modelo, né, de masculinidade tradicional que é discutido, né, por essa socióloga a partir dessa visão, né, de uma masculinidade cis-heteronormativa, né, e de uma masculinidade branca, que prioriza e valoriza corpos brancos. Corpos brancos e cis-héteros, tá?
Importante enfatizar isso também. E aí, seguindo, ela vai falar que existe também uma pressão para ser o provedor. E aí, eu trago aqui, né, a partir da leitura desse artigo, que muitos homens sentem que precisam ganhar bem e sustentar a família para serem respeitados. Quando não conseguem, podem se sentir frustrados e inseguros, o que pode levar ao estresse e até a problemas de autoestima. Então, essa ideia, né, de que o homem precisa ser o provedor, isso pode gerar algumas consequências psíquicas, né, como o próprio burnout, o estresse, né, e o fato desse homem não conseguir ser o provedor, isso acaba gerando uma crença de incapacidade, né, de inutilidade, quando, na verdade, a gente precisa trazer aqui também alguns demarcadores. Espera aí. Nossa, não estou conseguindo falar a palavra, gente. Enfim, a gente precisa trazer aqui alguns aspectos, né, sobre essa questão da pressão para ser o provedor. Porque se nós estamos falando de um cara preto, né, de um homem preto, nós estamos falando de uma masculinidade que é colonizada, né? Ou seja, esse homem preto acaba exercendo uma masculinidade que parte de uma visão colonizada, né? E que muitas vezes esse homem ele não vai conseguir oportunidades não por conta da sua capacidade, mas por conta de um atravessamento social, né? Então, muitos homens pretos, por exemplo, quando não conseguem exercer esse papel de provedor, acabam criando esse entendimento de que eles são inúteis, né? De que eles são, enfim, insuficientes, quando, na verdade, existem aí alguns demarcadores sociais, né? Que a gente também precisa visualizar isso. E aí, a socióloga ela vai falar também sobre a questão da agressividade, da competição que existe, né, nessa masculinidade, nesse modelo de masculinidade tradicional, onde ela fala que o modelo tradicional também ensina que homens devem ser fortes e nunca perder para ninguém. Isso pode incentivar comportamentos agressivos e até justificar brigas ou violência como forma de resolver problemas. Ela fala também que existe um impacto na saúde física, né, onde homens criados dentro dessa masculinidade tradicional tendem a evitar cuidados médicos, pois muitos acreditam que procurar um médico é sinal de fraqueza. Isso resulta em diagnósticos tardios de doenças, como pressão alta, diabetes e até câncer. Além disso, há uma maior resistência a procurar ajuda psicológica, o que agrava problemas de saúde mental. E aí, no que isso está enraizado? Na ideia de que esse homem precisa ser forte, que esse homem não pode demonstrar vulnerabilidade, que ele não pode demonstrar fraqueza. Né? Que mesmo estando doente, mesmo estando adoecido, ainda assim ele precisa ser suficiente. Né? Isso parte dessa visão tradicional de masculinidade. E aí ela fala também da questão do aumento do estresse e do burnout, que foi o que eu falei anteriormente, que tem muito a ver com essa ideia de ser o provedor, né? Enfim. E por último, sobre os impactos, eu trouxe aqui maior envolvimento em comportamentos de risco. Então tem várias pesquisas até comprovando que homens acabam sofrendo mais acidentes de trânsito do que mulheres, né? E aí eu trago, né, que homens tendem a adotar comportamentos mais arriscados, como dirigir em alta velocidade, beber em excesso ou se envolver em brigas, pois a masculinidade tradicional valoriza coragem e impulsividade, né? Então, já ouvi muito, né, de pessoas falarem, vai lá, você não é homem, mostra que você é homem.
né? Não deixa barato, não. Vai deixar falar assim com você? Mostra que você é homem. Honra o que você tem entre as pernas. Né? Então, eu ouvia bastante isso. Então, tudo isso, né, acaba influenciando na reprodução desses comportamentos. E aí a gente não pode deixar de falar sobre o racismo estrutural e como esse racismo estrutural influencia as masculinidades negras, né? Então, desde cedo, homens negros são rotulados e vistos sob estereótipos que moldam a forma como a sociedade os enxerga. E aí eu trago aqui alguns estereótipos como o perigoso, o ameaçador. Em muitos espaços, o homem negro é visto como um risco, seja ao andar na rua à noite, ao entrar em uma loja ou em uma abordagem policial. Isso faz com que ele seja mais vigiado, abordado e até criminalizado injustamente. E aí eu falo também da hipersexualização que ocorre, né, sobre os corpos pretos, dos homens pretos. A ideia de que homens negros, né, são mais viris ou instintivos, isso acaba, né, reforçando um olhar desumanizante sobre suas relações afetivas e sexuais. E aí eu trago que isso acaba limitando a própria expressão emocional, né, afetando a possibilidade de serem vistos como parceiros sensíveis e cuidadosos, né? Então, essa visão do homem preto hipersexualizada coloca esse homem num lugar de que ele precisa ser uma máquina de fazer sexo, né? Ignorando os aspectos emocionais desse homem, ignorando os aspectos intelectuais desse homem, né? E fora que um aspecto muito presente, né, dessa hipersexualização é o pensamento de que todo homem preto tem o pênis grande, né? E essa ideia faz parte de uma ideia colonizada, né? De uma ideia que foi colonizada e que vem sendo reproduzida ao longo do tempo. Eu atendo pessoas pretas no meu consultório, atendo homens pretos, e uma das questões, né, que mais aparecem são as influências dessa hipersexualização sobre esses corpos pretos, né? E uma influência que acaba trazendo várias limitações ao longo do desenvolvimento desses homens, né? E aí, por último, eu falo sobre o racismo não, a questão do homem preto ser visto como resistente ou forte, né? Muitos homens negros são ensinados que precisam ser mais duros para sobreviver, o que dificulta a expressão de vulnerabilidade e o acesso a cuidado emocional e psicológico, né? Eu acabei aqui, né, sobre essa questão de masculinidade. Enfim, trouxe aqui, né, alguns conceitos que pautam, né, essa questão da masculinidade tradicional, a importância de olharmos para essas interseccionalidades, né, para essas masculinidades que são desvalorizadas e desclassificadas. Muitos aqui são psicoterapeutas, né? Enfim, trabalham aí com a psicoterapia. Então é importante que a gente estude sobre isso para que no nosso fazer, né, na nossa prática, essas opressões elas não sejam reproduzidas, né, no espaço terapêutico. Então, para além do que nós estudamos aqui, fica aí, né, o impulsionamento para que vocês possam estudar mais sobre essas questões. E aí, antes da gente finalizar, eu queria que a gente fizesse aqui um outro exercício que tem a ver sobre como podemos construir novas masculinidades. Inicialmente, vocês trouxeram aqui visões completamente
influenciadas, né? Visões completamente absorvidas ao longo aí do desenvolvimento, né, de vocês. E eu queria que a gente pudesse construir as nossas próprias visões. Eu queria que a gente pudesse construir as nossas próprias perspectivas a partir, né, do que falamos até o momento sobre o conceito de masculinidade, né? E aí eu lanço essa pergunta e deixo para quem quiser falar sobre como podemos construir novas masculinidades. O que precisa ter nessa nova construção? O que a gente precisa introduzir, pensar, desconstruir? Maria levantou a mão? Sim. Daniel, eu estou aqui porque eu quero realmente conhecer mais sobre letramento racial. E achei bem interessante, né, tudo que você colocou, que a gente não tem essa consciência, realmente. A gente é totalmente ignorância dessa como é que se diz? Dessa pujança, né, do branco sobre o negro. E nas características que você colocou, eu percebi que o branco também tem essa visão. A diferença no letramento racial tem a ver com essa questão da demarcação, de falar de um homem branco ou negro. Estou certa? Eu estou aprendendo. Isso mesmo. Isso mesmo. Tá. Uhum. Então, na meu entender, a primeira coisa que se tem que fazer é isso que nós estamos fazendo. É nós entrarmos em contato, né, tomar consciência, né, dessa pujança, né, que fomos colonizados, né, que a gente não tem consciência, porque quando fomos educados, a questão do negro era vista como uma pessoa inferior. Essa é uma realidade, né? Uhum. Então, eu acho que o primeiro passo é esse. E começar a ver, conforme eu fui participando, foi assim, como que se fosse desmanchando essa questão da visão que eu tinha, que eu sou filha de branco italiano, que é uma pessoa muito rude, uma pessoa muito machista. A visão que me veio na cabeça foi machismo, mulher tem que servir e eu tenho que ser servido, como muitas falaram. Eu me vi me vi representada em muitas falas, né? Por isso que eu também não fiz muita questão de participar, porque eu falei, já me senti representada. E eu penso assim, eu começo a ver o homem como um ser humano. Sim. É bem isso, entendeu? Que a gente tem que trabalhar esse descolonizamento do qual nós somos fruto. Agora, o caminho está aberto, aí a gente vai ter que construir no dia a dia, mudando o nosso olhar, mudando a concepção que a gente tem. Eu acho. Eu penso. Perfeito. É muito isso que você trouxe, Maria. E quando eu falo dessa questão da demarcação, é importante entendermos que esse modelo, né, de masculinidade tradicional é um modelo que homens pretos acabam absorvendo. Porém, é um modelo que não contempla os corpos dos homens pretos. É um modelo que não contempla, por exemplo, os corpos de homens pretos transexuais, né? Porque esse modelo é um modelo, como eu disse, que faz parte de uma hegemonia branca, né? De uma ideia de masculinidade cisgênera heterossexual, né? Onde, por mais que o homem branco também tenha que demonstrar fortaleza, né? Por mais que ele tenha que demonstrar força, o homem branco sempre vai ser tratado de forma diferente, né? Ele não vai ser tratado da forma com que o homem preto é tratado. O homem preto, além de ter que ser forte, viril e o caramba todo, ele ainda tem que lidar com uma visão de desumanização, né? Porque é um corpo que é desumanizado, é um corpo que é inferiorizado, é um corpo que é colocado nesse lugar de subserviência e subalternização, né? Então, tem esses atravessamentos dessa masculinidade tóxica
E tem também um pouco do racismo estrutural. Um pouco não, bastante. Okay. Oi, Dani, pode falar. Boa noite, Dani. Boa noite. Trazer um relato aqui, pessoal, né? Porque eu acho que cabe muito no que você está falando. Por exemplo, no meu relacionamento, o meu companheiro é um homem trans, pardo. O irmão dele, que já nasceu homem, né, no corpo de homem e tudo mais, ele tem esse privilégio perante a mãe, sabe? Quando meu companheiro Ian fez o início da transição, até nos dias de hoje, assim, nós nos deparamos com situações em que não, porque o irmão dele é casado, né, com uma mulher e eles têm uma filhinha de 2 anos. Agora, a nossa família é meio que motivo de chacota, assim, porque ele ainda está em fase de transição, nós não pretendemos ter filhos humanos, nós temos 3 filhos gatos, então isso também é um motivo, assim, de desvalorizar o formato da nossa família. Então, além de ter uma certa, né, já ter essa masculinidade anulada dentro de uma família que não é branca, ainda tem essa anulação da masculinidade dele, né? Referente a sempre estar sendo comparado ao irmão. Então isso acontece sim, muito, né? Dentro da própria família, né? Total, Dani, total. E aí, ouvindo você falar, fui lembrando aqui também de outros atravessamentos, porque o homem cisgênero gay, ele também é atravessado, né, por essa questão da masculinidade. Porque essa masculinidade hegemônica, ela traz o pensamento de que esse homem ele precisa ser musculoso, né? Ele não pode ser afeminado, né? Enfim, tem vários aspectos, né, que são apresentados para que esse homem possa ser aturado, né? Então, enfim, você até pode fazer parte disso, mas você precisa ser bonitão, tem que estar com o corpo, né, sarado, você não pode ser afeminado, né? Então, tem esses atravessamentos também com os homens gays, né? E aí tudo isso parte dessa visão hegemônica, né? Enfim. E o que você trouxe aqui também, né, sua experiência pessoal. Então, são vários pontos, né, que a gente vai ligando e o quanto isso vai influenciando a gente, o nosso pensamento, a forma de enxergar. Então, é um exercício também interno, né, que a gente precisa fazer para desconstruir algumas crenças, né? Enfim. E como é que a gente faz isso? Estudando, né, entrando em contato com pessoas que falam sobre isso, participando de rodas que estão falando sobre isso, para que a gente não reproduza, né, essas opressões. Porque não existe masculinidade. Existem masculinidades, né? Enfim. Mais que falar? Posso passar a palavra, então? Então, fechou? Então é isso, meninas. Que eu queria passar, meninas, meninos, menines, eu queria passar para vocês, né,
foram as coisas que eu fui passando ao longo do nosso encontro. Considero importante termos esse entendimento, né, sobre esses conceitos, entendermos, né, é importante entendermos que essas visões que foram construídas foram visões aprendidas, né, e da mesma forma que nós aprendemos a ter essa visão cristalizada, essa visão opressora, podemos também desconstruí-la para que possamos abrir espaço para uma nova visão, né, do que é ser homem, do que é o conceito, né, de masculinidade. É isso. Obrigado. Passo a palavra para vocês, Sirlene e Adriana. A Graça levantou a mão. Eu queria dizer que esse conceito hegemônico foi super importante para mim. Muito obrigada, Daniel. Porque ficava assim para mim, né, homem, como se não houvesse essa diferença, né, do sofrimento. O que é ser homem por homem preto? As exigências todas, mas a questão da agressão, né? Porque muitas das coisas, o homem branco, ele é colocado também nessa questão de não poder chorar, não poder isso, mas ele goza um privilégio que o preto nunca tem. Ele tem que ser forte e vai ser agredido constantemente. Sim. Então, isso para mim foi muito importante. Muito obrigada. Por nada, Graça. Luiz está com a mão levantada. Pode falar, Luiz. Olá, boa noite a todos. Eu acho que o quanto que isso, eu enquanto homem preto, heterossexual e cis, o quanto que o machismo, e psicólogo, eu percebo o quanto que eu reproduzo o machismo e o quanto que o machismo ele me transforma numa vítima também, né? O quanto que ele me violenta. Enquanto eu percebo que é como você destacou bem, né, o que é ser homem na sociedade, o que é ser homem preto na sociedade, né, e quais os impactos e as consequências disso. Um dos impactos da consequência, né, dessa performance masculina, principalmente a hipersexualização, é as crianças sem a função paterna, né, as crianças sem pai, né, qual o impacto que causa nesses filhos e nessas filhas sem essa função, e também com a visão do homem, né? O homem nunca é visto num lugar de cuidado e de afetividade, principalmente nas suas relações familiares, perto dos seus filhos. Ele nunca está naquele lugar de que os filhos possam contar com ele nas questões afetivas. Então, eu acho importante também, acho que é muito simbólico o que uma pessoa falou, a gente vê aqui a maioria de mulheres. Nós estamos falando de questões masculinas, né? E o homem, ele de fato, ele tem dificuldade a lidar com muitas questões sobre ele mesmo. E a gente vê um impacto disso nesse grupo. Cadê o homem? Cadê os homens, né? Para falar sobre isso, para falar sobre as suas masculinidades, falar também e se responsabilizarem por isso. Então, você falando sobre o que podemos construir né, nessas novas masculinidades, eu acho que a primeira coisa é o que você está fazendo. Construir grupos, né, onde a gente possa discutir sobre isso, onde possa falar com os homens, olha, vamos conversar sobre isso, vamos refletir sobre esse posicionamento, essa postura masculina que você que vem enraizado e que isso também está te fazendo sofrer. Eu acho que é o primeiro ponto. E hoje em dia, a gente consegue muito devagar, mas intervir nos nossos meninos, né? Sim. Eu acho que começando a conversar com os meninos sobre os seus sentimentos, sobre as suas
fragilidades e eles poderem externar isso sem culpa ou sem medo de ser homem ou não, eu acho que também é um bom caminho. Tá? Então, que bom que tem esse grupo, que outros grupos sejam criados para que os homens possam ter espaço e perceberem que podem sim falar sobre as suas fragilidades. Parabéns e obrigado. Obrigado, Luiz, pelo compartilhamento. Muito obrigado. E quando você traz essa questão, né, do homem preto não ser, não é que não seja, mas ele não tem o direito, né, ele acaba não tendo o direito de exercer esse lugar de cuidado por conta desse racismo estrutural, né, que impõe que esse homem ele tem que ser o homem robô, né, a máquina. E aí, quando você fala sobre isso é muito importante, porque parte de uma visão que foi colonizada e que foi sendo passada, né, de geração em geração. E aí, conforme você ia falando, eu fui lembrando do meu avô, do meu pai, enfim, não tendo tempo para a família porque se colocavam nesse lugar de provisão, né? Eu sou o provedor, então eu não tenho tempo, por exemplo, de participar de reuniões do meu filho, eu não tenho tempo de participar até de festas de aniversário, né? Como foi o meu caso. Então, justamente por conta desses atravessamentos, né? Não sou provedor, ainda tinha também o fator religioso, né? Que o fator religião, né, acabou influenciando muito nessa visão também. Então, muito obrigado por você ter compartilhado. Faz total sentido cada vez mais falarmos sobre isso para que isso seja desconstruído. Né? Oi, Natália, pode falar. Então, nessa pegada, né, de ter espaços, né, para a gente poder falar. Hoje eu estou aqui representando assim, um grupo de docentes aqui da periferia de São Paulo, onde a gente atua num centro integrado de jovens e adultos, né? E o tema desse mês, do nosso projeto, foi justamente masculinidades. Então, assim, o quanto é importante, independente da idade, né? Então, a gente tem ali idosos, a gente tem ali um público adulto, assim como os jovens, mas especificamente esse público adulto e idoso, que busca um primeiro momento de aprimoramento de leitura e escrita ou um processo de alfabetização. Então, é um letramento que ele parte, né, de uma outra, né, origem, uma outra necessidade, e que a gente encontra nesse momento a possibilidade de trazer essa temática, né? Então, assim, é muito, muito importante os espaços como um todo de conversa, de abordagem, de ressignificação, né? Independente da faixa etária, independente do locus mesmo, mas promover isso. E muitos desses profissionais não estão aqui hoje porque estão lá com eles e querem assistir essa live porque querem aprender contigo, além do seu artigo, para você disponibilizar depois para a gente, tá? Já vou colocar o link aqui no chat. Valeu! Uhum. Ok, então, podemos ir finalizando. Alguém mais quer falar alguma coisa? Ok. Então, nós agradecemos a participação de todos, todas e todes, e nos aguardem que temos muitas novidades aí pela frente. Vamos tirar uma foto então, pessoal? Deixa eu só agradecer também, né? Eu sou a Adriane, então eu gostaria de agradecer ao Daniel. Fantástico, Daniel, assim, eu acho que você traz um esclarecimento e um estímulo, sabe, para a gente estudar e aprofundar sobre essas questões que não são conversadas, que não são ditas, são só vividas, né? Então, eu acredito que nós, mulheres, né,
ensinar as crianças e, né, nos aprofundarmos nessa questão. A gente agradece muito a todos, todas e todos que estão aqui, né? E como a Sirlene disse, aguardem que vamos ter novidades, nós vamos postar os links tanto dessa aula quanto da aula da Denise, né? E tem também o da Maria Célia, né? Que trouxe o Guerreiro Ramos, né? Na sexta-feira, que a gente pode postar também. Tá bom? Legal, muito bom. Então, quem puder abrir, né, a câmera para a gente tirar uma foto, fazer um registro. A Sirlene vai tirar. Bom, no 3. Um sorriso, Graça. 1, 2, 3. Só um minutinho de novo. 1, 2, 3. Ok. Obrigada, gente. Muito obrigada, pessoal. Tchau, boa noite. Tchau. Obrigado, tchau. Tchau. Tchau.